Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Depois de dedicar algum tempo a alguns trabalhos importantes que estive finalizando, eu estou voltando para ensinar o Pater Noster, a Ave Maria e o Credo, 3 orações em latim. E eu faço atendendo aos muitos pedidos que recebi como um retorno ao vídeo que fiz sobre a pronúncia do latim eclesiástico. Inclusive, uma mocinha de 8 anos, e este é o principal motivo de eu estar ensinando isso aqui, me pediu para ensinar as orações, queria muito aprender as orações em latim. Eu já lhe dei uma resposta breve, mas eu também fiz uma promessa, disse que iria fazer um vídeo aqui. E mais pessoas, cada semana as pessoas me pedem para ensinar as orações em latim, porque dizem, o vídeo ficou muito bom, nós aprendemos como que é a pronúncia no latim da igreja, mas esse vídeo ficou com gosto de quero mais, nós queremos agora aprender as orações. Então você ensinou como que se pronuncia em latim tal e tal coisa, o que é diferente para a gente não aportuguesar, como é normal acontecer, porque o latim é muito próximo do português. Então quando você está lendo uma coisa em latim, você vai aportuguesar naturalmente e não vai ficar tão ruim. Porque as nossas línguas, as línguas que nós estamos falando aqui, o latim e o português, são próximos, porque o português veio do latim. Então, uma coisa beneficia a outra. O português beneficia o latim, porque a pronúncia é muito próxima, e o latim vai beneficiar o seu português se você estudar, porque você vai falar um português mais bonito, mais correto e mais consciente, porque as estruturas do português seguem, via de regra, o latim. Então, o seu português vai ficar mais correto e mais consciente, e uma coisa vai ajudando a outra. Uma mão vai lavando a outra, por assim dizer. Então, está bem, porém existem diferenças na pronúncia. E vai, claro, dar a entender que você é um novato. É uma pessoa que não sabe muito bem a pronúncia do latim. É pelo menos naquele caso que você está tentando falar em latim e na verdade está saindo um belo português. Então, aquele vídeo foi importante para ajudar a retificar certos erros comuns, como por exemplo, quando a pessoa está começando a dizer Ave Maria e vai nos diz assim, Ave Maria, gratia plena. Quem nunca ouviu isso, ou talvez nunca disse assim? Mas por quê? Porque no português é assim, porém no latim quando nós temos um ti seguido de uma vogal, nós já vimos isso no vídeo anterior, confira, então muda para si, gracia. E não é como se fosse pizza, grazia, mas é simplesmente si, gracia. Então não é grazia, como seria em italiano, mas é realmente simplesmente si, gracia. Ave Maria, gracia plena. E assim para tantos outros casos. Por isso que aquele vídeo é bastante útil para você ter umas noções assim de como muda a pronúncia. Mas, claro, sempre é bom certificar-se aprendendo de ouvido também as orações e de memória. E essa é a maneira que os antigos romanos faziam. Eles não ficavam estudando a gramática e a pronúncia, eles aprendiam da mãe e do pai. Não é? Então é mais ou menos assim. As línguas normalmente são assim. E você vai aprender bem o latim e a pronúncia do latim, e nós vamos aprendendo juntos com o quê? Com as orações e com os cantos. É assim normalmente. É assim que as crianças aprendem. As crianças vão repetindo, né, aquilo que o pai e a mãe ensinam, e nós vamos repetindo o que a Santa Madre Igreja nos ensina, é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o Padre Nosso, por exemplo, oração que foi composta pelo próprio nosso Senhor. Então nós aprendemos do nosso Pai do Céu, e nós aprendemos também da Santa Madre Igreja, a oração da Ave Maria, né, que uma parte é realmente vinda de Deus mesmo, porque Deus falou pela boca do arcanjo São Gabriel, que foi simplesmente o embaixador de Deus, falando Nossa Senhora e a saudando, e também pela boca de Santa Isabel, que falou inspirada pelo Espírito Santo. E depois a outra parte da Ave Maria é a Santa Igreja que nos trouxe. E assim nós aprendemos o latim, hoje agora, com o nosso pai e a nossa mãe, de uma maneira bem tradicional e natural. Esse é o latim natural.
E também como é que nós aprendemos, às vezes as coisas, as crianças vão se exercitando, aquelas cantigas infantis, e assim elas vão aprendendo, não é? E assim também você vai aprender aqui conosco, não no vídeo tanto hoje, mas mais para frente nós vamos gravar também vídeo em que vamos ensinar cantos. Embora a gente vai aprender também o Pai Nosso e Ave Maria com cantos, eu vou tentar aqui introduzir isto, porém, é assim que nós vamos fazer, vamos também ensinar cantos litúrgicos, de modo que você vai aprendendo também de ouvido e assim o seu latim vai ficar cada vez melhor, está certo? Então isto aqui é um complemento àquele vídeo. Se você não assistiu aquele vídeo, eu recomendo vivamente. A pronúncia do latim eclesiástico está aí no YouTube, está aí no nosso canal. E agora nós vamos aprender as orações. Então eu vou dizer todas as orações de uma maneira bem tranquila e pronunciada. E depois eu vou fazer alguns comentários, está certo? E quais são as orações que nós vamos aprender? Pater Noster, Ave Maria e Credo. São estas três. E vão aparecendo aqui, na medida que nós vamos pronunciando também, uma legenda para você ir aprendendo e podendo repetir conosco. Está certo? Então vamos lá. Vamos começar com o Pater Noster. Antes de qualquer oração, nós temos que fazer o sinal da cruz, certo? Então, vamos começar antes ainda com o sinal da cruz. Persium crucis, de inimicis nostris, libera-nos, Deus noster. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dextram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amém. Então, é assim que nós rezamos e sempre terminamos as orações, é bom colocar também as boas práticas com o sinal da cruz. Então, Persium crucis, de inimicis nostris, libera-nos Deus noster. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Então, vamos lá então agora para alguns comentários que são importantes para você aprender bem. Então, você ouviu como é. Agora você precisa tentar repetir para poder aprender. E como assim que você vai aprender mais fácil? Então, a primeira coisa é pela divisão. Então, você vai dividir para assim melhor aprender. Então, primeiro você aprende uma parte, depois você aprende outra parte com aquela parte que você já aprendeu, e assim vai juntando uma com a outra, vai repetindo até conseguir rezar toda inteira. Então, essa é a primeira coisa. E em cada parte você vai vencendo alguma dificuldade, certo? E eu vou assinalando para você isto. E depois, uma outra maneira bem prática é cantando. Cantando você consegue aprender também, tanto memorizar a oração, quanto, porque o canto é um pouco mais lento,
pegar um pouco melhor a pronúncia. Então, o canto tem essa dupla vantagem: memorização e ouvir com mais atenção a pronúncia. Então, primeiramente, a divisão. Como podemos dividir o Padre Nosso? O Padre Nosso nós podemos dividir em 8 partes. Tem o proêmio, Pater Noster, qui es in celis, que é a primeira coisa que você aprende, é a mais fácil. Pater Noster, qui es in celis. Pater Noster, qui es in celis. Só que lembre-se, falar de uma maneira mais lenta e como que mecânica não é um bom sinal. Não é um sinal de fluência. Falar todas as palavras, embora no latim é realmente uma língua em que você não vai deixar de pronunciar uma letra, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que você vai ser lento e vai dizer as coisas de uma maneira mecânica. É preciso haver em qualquer língua certa fluidez. Então você vai de uma palavra para outra muito rapidamente. Então você não vai dizer assim, Pater Noster, qui es in celis. Não, você vai dizer tudo junto. Pater Noster, qui es in celis. Está certo? Pater Noster, qui es in celis. Essa primeira parte é tão fácil de decorar. Pater Noster, Padre Nosso, qui es in celis, que estais nos céus. Note aqui aquele ditongo, o ai, que às vezes no caso de celi, de celum, celi, às vezes se coloca como oi. Mas tanto faz, porque tanto o ditongo ai quanto o ditongo oi, embora no latim clássico tenha diferença, porque o latim clássico ele vai pronunciar como um ditongo, ai, oi, para nós não faz diferença nenhuma, nós que somos falantes do latim da igreja, do latim eclesiástico, porque sempre vai se pronunciar com som de E. Simples assim. Então você nunca vai dizer ai, oi. Você simplesmente vai dizer E. Pater Noster, qui es in celis. Ce. Celis, não caelis ou coelis. Celis. Pater Noster, qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum. Esta é a segunda parte. Então, primeiro aprende Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur. Note o tur. Esse tur, o que é esse tur? No latim você vai dizer com R bem, como no espanhol. O espanhol é assim, também o R aqui do sul do Brasil, de onde eu falo, também se fala um R bem r, certo? Que é diferente do R no português mais formal, que seria um r. Então, esse r, assim, que envolve a língua, e nem tanto a garganta, não é tão gutural, esse é o do latim. Então, idealmente, você sempre vai pronunciar o R dessa maneira. R. Então, Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur. E olha esse tur. Esse tur é o seja santificado, é a voz passiva. Então, a voz passiva é o seja santificado, que está sendo santificado, por assim dizer, por outro. Por quem? Por nós. Nós temos que santificar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. É isso que nós queremos pedir aí, que o nome de Deus seja santificado pelos homens, glorificado. Nós pedimos a Deus essa graça, mas não é ativamente. Santifique. Nós não estamos pedindo para Deus santificar, mas estamos falando na voz passiva, ou seja, para nós santificarmos o nome de Deus. Seja santificado o nome de Deus. Então, sanctificetur. Sempre que você ver um tur, você já sabe que não é o verbo na sua voz ativa, ou seja, não é santifique, mas é seja santificado. Nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Aqui pode pegar muita gente pode dizer assim, regnum, não é? Regnum. Por quê? Porque o regnum? Porque é GN. Então as pessoas vão falar regnum, mas não é regnum. Porque é como no italiano. O GN, ele tem, assim, é o mesmo valor que para nós tem o NH, certo? Então, é o som de NH. GN, som de NH, assim como também o agnus, que é cordeiro. Então,
años. Você nunca vai dizer agnus. E a mesma coisa para magnus. Você não vai dizer magnus, como nós falamos no português. Porque no português essa é a pronúncia, nós temos um G e um N. Mas no latim não. No latim é magnus. Por isso que você não fala que Nossa Senhora disse o Magnificat, mas o Magnificat. Certo? E assim nós vamos aprendendo a pronúncia latina eclesiástica cada vez melhor pelas orações. Então o que nós aprendemos até aqui? Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, sicut in cielo et in terra, assim na terra como no céu. Então, seja feita a vossa vontade, fiat, a ênfase aí no i, fiat, pronuncie bem o T, não esqueça o T, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Esta aqui seria então essas primeiras petições, o proêmio e as petições primeiras, essas 3 primeiras petições com o proêmio, seria a primeira parte do Padre Nosso, Pater Noster em latim. Então, você sabendo até aqui, você sabe a primeira parte. Não é tão difícil, viu? Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. E note bem, o M sempre com os lábios fechados. É um pouco difícil para nós em português fazer isso, por quê? Porque o nosso M ele tem um som de N, na verdade. Mas no latim, o M ele é bem fechado. É difícil, mas é preciso se esforçar. Então, quando você vai dizer cellum, teria que fechar o lábio para fazer um M, porque o M é fechado, por natureza. Então, você tem que fechar o lábio. Não é simplesmente cellum, assim, com a boca ainda aberta. Entende? Tem diferença. Por isso que é preciso fechar. É um pouco trabalhoso, é um pouco difícil para nós, mas é preciso ir se vigiando para tentar pronunciar o mais perfeitamente possível. Então, porque nós estamos falando latim, não português, certo? Então, tem que ter uma certa coerência, consistência na pronúncia. Cellum, no caso aqui, qui es in Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, aí assim por diante. Então, primeira parte, feito, certo? Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Começo da segunda parte agora. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Vamos ter algum método aqui, então. Vamos por partes. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Então, esta é a primeira petição da segunda parte, se não me engano, a quarta do Padre Nosso, não é? E assim, então, nós pedimos a Deus o pão de sua palavra, o pão da Santíssima Eucaristia e o pão, claro, o pão material, para que a gente possa santificar o nome de Deus, para que a gente possa cumprir a sua vontade, para que venha a nós o seu reino, ou seja, para que nosso Senhor venha até nós com a sua graça e, sobretudo, com a glória eterna, porque nós temos que desejar realmente ir para o céu e que Jesus Cristo volte, não é? Então é assim nosso desejo. Só que para você fazer isso, você precisa também alimentar o corpo. E embora a gente possa fazer todo o esforço, se Deus não abençoa, não dá, não é? Então por isso nós pedimos a Deus o pão nosso e o pão de hoje, porque o amanhã cabe a Deus também e nós devemos nos preocupar com o presente, sobretudo. Então, não ficar esperando muito nas coisas desse mundo. Esses são os grandes ensinamentos do Padre Nosso, que nós devemos falar em um vídeo mais dedicado a isso. Mas aqui, Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Esta é, então,
a primeira petição da segunda parte e nós continuamos. E aqui você pode ser facilmente enganado com a acentuação. Nesta outra frase aqui. Dizemos, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Então, presta atenção, aqui é uma parte que tem que prestar atenção para não errar a pronúncia. É uma questão da índole da língua latina pronunciar desta maneira. No português, nós iríamos pronunciar de outra, porque nós favorecemos o acento em um outro lugar. O latim é sempre, normalmente, na realidade, na antepenúltima, a ênfase. E é aí que nós acabamos nos confundindo, né? Porque nós iríamos dizer mais, dimitimos. A tendência do português é essa. Mas no latim você vai para a antepenúltima. Dimittimus. Compreende? Então você tem essa diferença e aí você pode se enganar facilmente. Então, vamos lá com atenção aqui a pronúncia. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Então, é assim que termina esta parte. E atenção, sicut et. Mas eu vou dizer, né, como eu quero pronunciar bem o latim, sicut et nos. Isso não é pronunciar bem nenhuma língua. Se você aprende qualquer língua, português, inglês, francês, árabe, assim, falando, tudo muito pausado, com muito cuidado e tal, é porque você está começando. Nós temos esse cuidado quando nós estamos começando. É assim sempre. Sempre no começo é aquela coisa, né? Você comprou uma coisa nova, toma todo aquele cuidado. Lê os manuais de instrução, como utilizar e tal. E depois que você já está acostumado com aquilo, vai como soar melhor. E assim é qualquer língua. Então você vai fazer assim. Você vai pronunciar sicut et nos. Sicut et nos. Sicut et nos. Tudo junto, praticamente. E não tem nenhum erro aí. Na verdade é que você está ficando bom mesmo. Então vamos lá. Como que nós começamos? Então, vamos lá do começo, para a gente memorizar. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Aqui nós emendamos os dois últimos pedidos, que são, então, depois, dimitte nos debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Esta é uma parte que tentaram mudar da oração do Pater Noster, porque ela dá a entender, no latim, et ne nos inducas in tentationem. O que quer dizer? E não nos induza na tentação. Quer dizer, que não nos leve à tentação. Inducas, é isso? Não nos leve à tentação. Mas por que isso? Porque nós temos que rezar com humildade, entendendo que, claro que nós vamos ter tentações, mas que Deus, até na sua misericórdia, se for possível, considerando a nossa fraqueza, nos livre das mesmas tentações. Por quê? Porque nós somos fracos. Então, claro que, se houver tentação, que nós possamos, como nós dizemos na nossa oração em português, que Deus não nos deixe cair em tentação, quando nós estivermos tentados. Mas que ao mesmo tempo nós falamos com o latim, et ne nos inducas in tentationem, ou seja, que Deus nem nos leve para a tentação. Porque se a gente for tentado, muitas vezes a gente vai cair. Então, assim, aquelas tentações que vão colocar em risco a nossa saúde eterna, então que Deus nos livre delas. E que nós evitemos também as ocasiões, que são essas tentações, ocasiões de pecado. Evitar isso.
E isso fica bem claro no latim, não no português. Por quê? Porque no português se faz uma espécie de interpretação. É normal os tradutores, às vezes, eu que sigo também essa profissão, às vezes, para tentar colocar com mais clareza, para evitar confusões, você é obrigado a explicar, às vezes, alguma tradução. Então, você tem, às vezes, que explicar porque é um termo que não se usa mais, ou que vai ser mal entendido. Então, a igreja aprovou, e esta é a maneira que nós rezamos em português, já como que explicando, de acordo com a exegese católica, essa parte. Porém, claro que também a exegese católica soube explicar literalmente o Inducas, sem qualquer prejuízo à bondade de Deus. Nós estamos pedindo que Deus não nos induza à tentação, porque nós somos fracos. Então, simplesmente um ato de reconhecimento da nossa fraqueza, e pedindo que Deus nos preserve até da tentação, até da ocasião da tentação, se é possível. E nós terminamos, claro, nos livre do mal, né? Et libera-nos a malo, e livrai-nos do mal. Então, muito fácil. O Padre Nosso não é como a Ave Maria, que é ainda mais fácil, mas também não é como o Credo, que é bem mais difícil. Então, fica no meio termo, e nós podemos começar aqui, porque se você começou aqui, a Ave Maria vai ser fácil para você. E se você conseguiu o Padre Nosso, você já está em condições de aprender o Credo também. Então, foi bom nós termos começado assim, certo? Então, esta oração do Padre Nosso, eu vou repetir para você uma última vez, e não, é claro, falando mais, porque nós já falamos bastante, mas cantando. Eu vou cantar para você o Pater Noster, ou melhor, mais que isso, eu vou indicar uma música, certo? Uma maneira de cantar o Padre Nosso, o Pater Noster, que você vai ouvir nas missas normalmente. É a melodia mais comum. Deve existir outras melodias, certamente. Porém, esta é a melodia mais fácil de você aprender, que você vai ouvir mais vezes e, portanto, é melhor aprendê-la, porque assim, melhor você vai pronunciar, ou memorizar e pronunciar depois o Pater Noster. Então, vamos tentar. Não espere aqui um Andrea Bocelli ou alguma coisa assim. Apenas vamos estar, para fins pedagógicos, cantando, certo? Então, vamos lá. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Então, esse seria a oração do Padre Nosso, quando nós sempre adicionamos o Amém ao fim, e é assim, está certo? Então, se você aprender cantando, bom. Se você quiser aprender de uma outra maneira, também está bom, está certo? Mas Santo Agostinho disse uma vez que quem canta reza duas vezes, se canta acompanhando com o coração aquilo que canta. Então, talvez seja melhor você aprender ouvindo. Esta é a uma melodia simples, e você encontra na internet, também coloca ali Pater Noster e você vai encontrar, certo? Então, este é o Pater Noster. Agora, a Ave Maria não precisa de muitas explicações, nós vamos simplesmente pronunciá-la bem, para você aprender, e depois um canto também, para ficar ainda mais fácil a assimilação. Então, vamos lá. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Então, esta é a oração da Ave Maria, e você note só uma coisa, é isso que eu quero chamar a atenção sobretudo, porque as outras você aprendeu já na lição sobre a pronúncia do latim eclesiástico. Então, só que lá para o final da primeira parte, que é
quando nós dizemos et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Note aqui a fluência, porque você tem o tui e depois você tem o Jesus, que é com J. É um I um pouco diferente, mas é I. Tá? É substancialmente I, embora a gente alongue o I fazendo um J. O J é um I alongado, né? É um I um pouco mais longo, mas é a mesma coisa. Nosso português a gente já transformou numa outra coisa, né? Não é mais uma vogal, já se tornou uma outra coisa. Nas outras línguas também, mas o J no latim eclesiástico ele continua sendo pronunciado como um I. Então você não vai pronunciar jamais Jesus, né? Bem próximo do italiano Gesù, mas você vai pronunciar Jesus, certo? Som de I. Então, como você tem um tui e um Jesus, aí você junta tu Jesus. Parece estranho, mas é assim em toda a língua e é normal. É um sinal de que você realmente está pegando o jeito da coisa. E você nem se percebe às vezes. É normal. Então, tu Jesus. Entendeu? É simples assim. Então, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. E assim Ave Maria. Se você quiser aprender, tem várias melodias da Ave Maria que você pode aprender, olhar aí na internet. Eu vou ensinar uma, que talvez não é das mais fáceis, vamos tentar já. Esse vídeo está um pouco adiantado, mas vamos tentar ensinar da nossa maneira, certo? Já que pedem para eu ensinar, então eu vou ensinar. E depois, se você quiser, tem outras Ave Marias, tem o Andrea Bocelli cantando Ave Maria, vai ser muito melhor. No entanto, aqui para fins de instrução, vamos também a uma melodia simples, porém suficiente para você memorizar com mais facilidade, pegar melhor a pronúncia. Então, 1, 2, 3. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Bem, um pouco difícil, mas eu acredito que nós conseguimos pelo menos passar uma noção de como é a pronúncia da Ave Maria em latim cantado. Não é um simples latim dito aí, mas é um latim cantado. Então já estamos bem. Se você pegar assim, se for melhor para você, excelente. Então cante Ave Maria. E tem um dia mais alegre, né? Porque o canto, ele não só é uma maneira de rezar 2 vezes, é uma maneira também de alegrar o nosso dia. Então, está muito bem. Agora você sabe a Ave Maria cantado, sabe o Pater Noster cantado. E o Credo Apostólico cantado não existe, que eu saiba. Talvez alguém tenha sido engenhoso bastante para isso, mas eu não conheço. Nunca ouvi falar. Mas se você tiver a sorte de encontrar, tudo bem. Vai ajudar, porém é uma oração longa. Talvez seja por isso, é uma oração um pouco mais longa. Não obstante, claro, o credo muito mais longo niceno-constantinopolitano você vai ter. Só que o credo que você vai aprender aqui comigo é o credo apostólico. Então é diferente. O credo niceno-constantinopolitano, ele fala de detalhes sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Enquanto o credo apostólico, que é um credo antiquíssimo, composto pelos 12 apóstolos e preservado sobretudo pela Igreja
latim, a igreja de Roma, que é sustentada pelas duas grandes colunas, São Pedro e São Paulo. Então, este credo, ele é mais breve, né? E é este que nós utilizamos, sobretudo. Então, quando nós vamos fazer orações simples, quando nos pedem o credo, não é o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele da missa. Não é este que nós dizemos. Nós dizemos o credo apostólico, certo? Que é mais breve, mais preciso e que nós normalmente utilizamos para a explicação da doutrina cristã na parte do que nós devemos acreditar. Está tudo no credo apostólico. O credo apostólico ele foi uma das fontes do credo de Niceia e Constantinopla, niceno-constantinopolitano, que não é mais do que uma explicação em alguns pontos controversos do que ensina aquele credo. Só isso, certo? Então, para afirmar a nossa fé na Santíssima Trindade, negada por alguns hereges no século, sobretudo no século III e IV, nós dizemos na missa o credo niceno-constantinopolitano, que é o grande, e esse você vai ter várias melodias e tudo mais. Que ele começa: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, e assim por diante. Então você vai achar aí em vários lugares esse credo. Quando você pesquisar credo em latim, vai aparecer o credo niceno-constantinopolitano, que é diferente desse nosso aqui, que é o credo que você vai rezar de manhã, começo do dia, você vai rezar sempre depois de fazer o sinal da cruz, dizer alguma jaculatória, fazer o oferecimento do dia. Então você vai para as orações básicas, né, de sempre, que é o Padre Nosso, Ave Maria e o credo que você está aprendendo aqui. Você pode dizer em latim. Os santos recomendam. São Francisco de Sales recomendava dizer as orações em latim. E nós aqui em casa fazemos assim. Dizemos em latim, sempre. E isso de manhã, e isso também no terço, certo? Então, no terço você vai dizer este credo. E o Pater Nosso e a Ave Maria, que você já aprendeu aqui, que é sempre o mesmo, certo? Então, vamos para o credo. Se você conseguiu bem o Pater Noster, a Ave Maria, será um pouco desafiador o credo, porque é mais longo, porém você vai conseguir também, porque não apresenta nenhuma particularidade assim, que o torna tão difícil, senão que realmente tem algumas palavras ali que o não pronunciar, de fato pode às vezes se atrapalhar, mas isso não é o caso, não é uma questão de prática, é uma questão de repetição e vai ficando cada vez melhor, está certo? Então vamos lá, credo apostólico, ele se começa assim: Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terrae, et in Iesum. Sempre que falar o nome de Jesus, quer em latim, quer em português, é uma boa prática. Nós temos que nos acostumar cada vez mais de fazer uma inclinação de cabeça em reverência ao nome de Jesus, ao Santíssimo Nome de Jesus. Então, quando dizemos Iesum aqui, e também na Ave Maria, é uma questão de lembrar-se, precisamos disto também, certo? E sempre que se disser o nome de Jesus, fazer uma inclinação, se é possível. Lembrar-se, certo? É uma boa prática, um bom hábito. Antigamente os homens que usavam chapéu, eles tiravam o chapéu diante do nome de Jesus. O sacerdote ainda faz isso hoje em dia, preservando essas normas de civilidade, de cortesia, que são tão cristãs em natureza. Então, o sacerdote lhe tira o barrete quando fala o nome de Jesus. E assim é uma boa prática para nós irmos aprendendo e nos tornando cada vez melhores católicos. Embora nós não tenhamos recebido isso por conta de todas as confusões que aconteceram nas últimas décadas, porém, nós devemos procurar isto e seguir isto, certo? Então, voltando: Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Dei Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus subi Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos,
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amém. Então veja que aqui é uma questão de repetição e você vai se habituando. Isso é uma coisa que você precisa fazer uma vez só, certo? Quer dizer, tome um tempo para aprender as 3 orações e você vai conseguir. Vá, repita, pratique, e depois que aprendeu nunca mais vai esquecer. Entende? Então vale a pena o esforço, então esforce-se. É uma coisa que todo católico, todo bom católico deve saber, essas orações. Então aprenda, todo católico. Se você já é capaz de assistir um vídeo no YouTube, você é capaz de aprender essas orações, não é possível. Não é possível, é uma questão de ouvido, é uma questão de repetição, é uma questão de piedade. Então você vai conseguir, é só realmente praticar. Se você conseguiu assistir esse vídeo até aqui, você consegue também aprender as orações bem, certo? E que para o próximo vídeo que nós gravarmos, você já esteja pronto, já saiba fazer as orações e já esteja fazendo as orações cotidianamente, porque é para isso que nós aprendemos, não é para a decoração, né? Não tem razão, né, de aprender assim, se não for para agradar mais a Deus, para aprender da igreja, da nossa mãe, honrar o nosso pai, não é? Então, essa deve ser a nossa motivação, está bem? E se estamos bem motivados, então nós vamos conseguir. Então, você tem esse vídeo aqui que fica com um material perpétuo à sua disposição, que você pode estar consultando quando for necessário. Se tiver alguma dúvida específica, você pode colocar aqui nos comentários também, sobretudo se for pertinente a este assunto. Se for pertinente a outro assunto, pode colocar também, talvez a gente com isso possa fazer mais vídeos. E aproveite também, aliás, aproveitando aqui que estamos falando do canal, inscreva-se também, porque nós vamos ter mais vídeos, se você não estiver inscrito ainda. Então, vamos ter mais vídeos em que vamos ensinar cantos, vamos ensinar outras coisas também em latim, certo? Isso é só um começo, isso é só um vídeo inicial em que estamos começando a transmitir algumas coisas básicas, né, do latim, das orações latinas. Depois nós vamos avançar para outras coisas, como orações mais difíceis, como a Salve Regina, que esta sim nós vamos ter melodia. O Glória é uma coisa simples também que a gente já pode ensinar no próximo vídeo, Glória Patri, que é muito simples, e assim por diante, certo? De repente a gente faz uma live também para ir tirando as dúvidas ao vivo e a gente vai conversando cada vez mais. Isso é só um começo. E como nós já estamos falando também dessas orações básicas, Pater Noster, Ave Maria, também será bom dar alguma explicação, não gramatical, como nós fizemos aqui de uma maneira bastante rápida, mas do sentido, para você entender. O Pater Noster, Ave Maria, o que quer dizer? Que Nosso Senhor e a Igreja quer nos ensinar com essas orações. E isso será uma continuação das nossas lições de catecismo, onde nós paramos justamente na explicação do Pater Noster. Então nós vamos dar essa continuidade também, e vai ser uma maneira de nós nos prepararmos para o Natal. Até lá nós temos muitas novidades para surgirem aí no canal, então acompanhem. Vamos estar com muitas publicações a partir do mês, nesse mês ainda já de novembro, mas sobretudo no mês de dezembro, nas primeiras semanas do Advento, nós vamos estar aí a todo vapor. Nos acompanhem, tem muitas novidades. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima.